Primeira pergunta: o que te chamou a atenção para começar a fazer VK? Bom, em primeiro lugar, a música me chamou a atenção por volta de 2004 ou 2005. Vale lembrar que a internet naquela época não era lá grandes coisas e era muito comum entre as pessoas que eram fã de anime e fã de cultura japonesa tocar DVDs e outros materiais. Entre esses materiais que eram trocados e colecionados, incluíam músicas de bandas de Visual Kei. Esse foi um dos primeiros contatos através de uma pessoa que tinha esse material. Era uma quantidade de fãs muito menor do que é hoje, especialmente por essa limitação da internet e por ser algo que ainda estava iniciando. Primeiramente, o que chama a atenção da maioria das pessoas é naturalmente o visual. Essa questão da androginia é algo até um tanto comum na cultura japonesa. Se nós formos pensar no teatro japonês, por exemplo, que é algo que existe há séculos, ao longo desses séculos, assim como foi o teatro europeu, por exemplo, era algo exclusivamente masculino. Os atores eram exclusivamente homens e os personagens femininos também eram interpretados por atores homens. Então, a ideia de androginia que foi, digamos, incorporada pelo Visual Kei talvez tenha alguma coisa da sua origem nessa questão do teatro japonês. Claro, também envolvendo elementos que foram provavelmente influenciados de alguma forma pelo rock ocidental, especialmente pelo rock ocidental dos anos 80, pelo glam metal. E a androginia acabou se tornando um item essencial daquilo que muitas pessoas consideram como o que chamou primeiro a atenção delas no Visual Kei. Então eu diria que o que chamou primeiro a atenção para mim foi essa questão da androginia, a riqueza de estilos das músicas e das letras e talvez uma questão de liberdade de expressão, que é muito comumente associada a esse estilo musical. Mas as primeiras bandas de Visual Kei que eu ouvi foram, se eu não me engano, X Japan, Dir Grey, Malice Miser, Lunacy e algumas outras bandas que eram bem conhecidas no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Qual a sua visão da cena atual do Visual Kei e suas expectativas para bandas futuras? Acho interessante que o Visual Kei esteja se expandindo para mercados estrangeiros, que esteja se consolidando de certa forma no mercado brasileiro, mas ainda acho bastante questionável certas práticas que são comuns no mercado interno japonês, como é o caso, por exemplo, de produzir várias versões diferentes do mesmo single ou do mesmo álbum com a intenção de alavancar as vendas, ou até mesmo associar a participação em um evento como um encontro, um meet and greet ou uma sessão de autógrafos, associada à compra de diversas unidades do mesmo CD ou do mesmo single. Vejo isso de forma negativa, mas entendo que enquanto existe um mercado para isso, é natural que exista uma oferta desse tipo de serviço. Visual Kei não é um dos itens mais cogitados nos guias turísticos do Japão. O anime e outros elementos da cultura pop se tornaram quase como uma espécie de cartão de visita da cultura japonesa. É um dos elementos que são utilizados para atrair turistas, despertar a atenção de pessoas que desejam visitar o Japão. O Visual Kei continua uma coisa meio que underground, ainda é algo pertence a um nicho de pessoas, não é um nicho tão grande quanto parece, e provavelmente a situação vai continuar mais ou menos essa. E também não é algo que eu veja realmente como algo negativo, mas positivo mesmo. Como foi a aceitação em casa e o que acham do seu estilo? Bom, não é uma história muito diferente da maioria das pessoas. Realmente não haveria nada de curioso ou novo a acrescentar. É mais ou menos o que foi com todo mundo. Nada de diferente. Defina seu visual em uma palavra, se possível. Talvez não seja possível,
mas se fosse, seria com a frase liberdade de expressão. Se tivesse a chance de passar um dia com um ídolo, qual seria? Acho que o Yoshiki. Ele é rico, tem um jato, entende das coisas, entende de negócios, praticamente impulsionou o Visual Kei por todo o planeta. Acho que seria ele. Um detalhe que não pode faltar no seu visual. Não consigo pensar exatamente em um detalhe, mas muitas dessas roupas que eu uso são, na verdade, produtos de loja. Então, acho que o que falta mesmo seria criar um visual 100% original, não algo que viesse pronto. O que você acha das bandas de hoje e a marca que elas deixam? Bom, há muitas bandas excelentes atualmente. Ainda me impressiona, na verdade, a quantidade de bandas que existem, mas talvez seja o fato de nós termos mais acesso à informação agora do que tínhamos há uns 10 anos atrás. Muitas pessoas têm um certo costume de dizer como as bandas de antigamente eram melhores, a sonoridade era melhor, a música era melhor, mas talvez estejamos tendo um ponto de vista um tanto viesado, já que 10 anos atrás, 15 anos atrás ou algo assim, talvez um pouco menos, não tínhamos tanto acesso à informação, não tínhamos condições de conhecer todas as bandas de Visual Kei disponíveis no mercado e talvez tivessem bandas terríveis naquela época. A questão é que elas foram esquecidas. Da mesma forma, parece existir uma quantidade muito grande de bandas atualmente, mas com o passar do tempo, quem fica na memória dos fãs são as melhores e as outras acabam. Número 9. Já teve quantas cores no cabelo e se pretendo tingir mais? Só mudei a cor uma vez, foi um desastre. E acho que não faço isso nunca mais. Qual a influência que o seu ídolo tem sobre você? Bom, pensando um pouco na carreira solo do Hide, nos clipes que ele produziu naquela época, na qualidade visual e também no estilo de fotografia, no estilo de edição, e considerando uma grande influência que tem um filme que ele produziu em 1993, estou trabalhando em um projeto que tira bastante inspiração desse filme e do estilo desses videoclipes. Ainda é um projeto muito novo, não tem nem nome ainda, mas pode-se dizer que há uma grande influência desses trabalhos dele no trabalho que eu estou fazendo agora. Número 11. Já pensou em desistir do VK? Não,